Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre o caso do Danilo. Bom, o Danilo não vai para o Palmeiras, isso agora é oficial, acabou de ter o jogo do Botafogo e o Danilo entrou em campo e completou os 13 jogos, né, e o limite são 12 jogos para transferências, então ele muito provavelmente não vai para o Palmeiras, né, tipo, seria loucura ele ir para o Palmeiras agora porque ele ficaria sem jogar. É, e eu quero comentar um pouco sobre a situação, sobre as propostas, sobre a decisão do Botafogo, sobre o post do Danilo que ele fez agora. Ele acabou de fazer um post e eu quero comentar sobre isso, dar minha opinião, o que eu acho das decisões que foram feitas. Bom, antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideia sobre futebol. E é isso. Se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar nos vídeos. Bom, é, vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, existem duas propostas que de fato aparentemente foram oficiais, né? E que foram uma primeira oferta de 25 milhões, mais bonificações, né? Mais metas, né? Então, é, aquelas metas básicas, provavelmente de campeão de Libertadores, campeão de Brasileirão, bola de prata, que seja, essas metas que geralmente são colocadas, e aí caso ele batesse alguma dessas metas, o valor subiria, né? É, e eu já acharia uma boa proposta para o Botafogo, mas eu vou comentar melhor. É, e aí depois chegou uma proposta essa semana, se eu não me engano na segunda ou na terça, não tenho certeza qual dia que foi exatamente, para o Botafogo de 31 milhões, que foi a última proposta. Existiram outras propostas faladas, né, que foram comentadas, que eu não sei se de fato foram é, realmente feitas ou se foram conversadas lá dentro do Palmeiras. É, onde basicamente falava sobre oferecer os 20, se não me engano, eram 23 milhões ou 25 milhões de euros, de euros, ou de dólares, se não me engano era de euros mesmo, né, que a venda seria em euros, eu acho. É, e, é, e o Naves, né, que é o zagueiro do Palmeiras. Mas não deu certo isso e o Naves foi vendido pro México, né? Pro time do México. Então acabou que não deu certo isso. E já seria uma boa proposta, porque o Naves é um jogador que eu acho muito promissor. Acho que muito provavelmente já ele está de volta no Brasil, ou se não vai voltar para a Europa. Tá? Porque ele fez uma boa temporada em Portugal e é um zagueiro muito interessante, mas aparentemente mesmo o Abel não curte muito ele e ele também não teria espaço, porque a gente tem o Barbosa, tem o Murilo, tem o Gomes, tem o Fux e tem o Benedetti que está muito bem, tem o Coné que está treinando com o profissional e tudo mais, então provavelmente não teria esse espaço. É, então acaba que ele não ficou no Botafogo, não foi pro Botafogo, não virou uma proposta. Né? Então não sei. Mas essa proposta já seria interessante. 25 milhões mais o Naves seria uma proposta bem legal. É, mas eu entendo recusar, nesse caso, eu entendo tipo, a ideia de. Porque aparentemente o Botafogo queria que o Danilo ficasse, queria que o Danilo não fosse vendido para o futebol brasileiro, né? E então eu entendo até essa proposta, mas quando chega a 31 milhões de euros para o Danilo e o Danilo quer ir para o Palmeiras e vamos vamos ser claros aqui, no momento que não dá certo, eu pensava assim, quando de fato um jogador quer ir para um clube mesmo, não tem o que outro clube fazer. Ele vai ir, quando é a vontade do jogador. Então eu pensei, talvez o Danilo não quisesse tanto ir para o Palmeiras assim. Porém, ele faz um post. Um post onde ele basicamente fala que eu não estou com o post aqui, mas basicamente ele fala que ele respeitou a, a, a ideia do Botafogo de não vender para o futebol brasileiro e agora ele pede que o Botafogo respeite a ideia dele de não ser vendido para a Rússia, de não ir para a Rússia. Né? E aí existem dois cenários. Tá? Primeiro, nesse caso, eu entendi essa mensagem do Danilo como eu queria ir para o Palmeiras. Eu queria ir, eu queria continuar aqui no futebol brasileiro, a proposta era boa para mim, quase 2 milhões de salário por mês, então já era uma proposta muito boa. Então ele provavelmente queria ir. Eu entendi isso, que ele queria mais ir do que ficar, ou do que ir para Zenit, obviamente. E, claro,
aparentemente, das notícias que apareciam, ele queria ir para o futebol europeu, para algum time de médio para alto escalão, né? Então, assim, não rolou, não chegou essa proposta, porque ele não faz uma Copa tão incrível, e ele acaba ficando e, bom, o outro cenário, e aí existem os dois cenários, né? De que eu falo que talvez não tenha sido uma boa decisão do Botafogo. Porque acontece? São 31 milhões de euros. O Botafogo está numa situação muito complicada financeiramente. Muito salário atrasado. Então, assim, eu acho que era o cenário perfeito para vender um jogador muito caro, venderia muito caro, é, e conseguir bancar os problemas, bancar as dívidas, bancar os salários que estão acontecendo. Então, eu acho que nesse sentido, se fosse o Palmeiras, eu falaria, não, o Palmeiras precisa vender. Precisa vender. Mas aí existe um cenário onde o Botafogo quer que ele fique, porque se perder ele, provavelmente vai ser uma temporada horrorosa do Botafogo sem ele. Nesse caso, show Botafogo, ótimo, ótimo. Pensando em questões de tipo, não enfraquecer o elenco, perfeito. Ótimo, ótimo. Nesse caso, se for isso a ideia de vocês, concordo. Porque se fosse o Palmeiras falando, não, a gente precisava vender porque a gente precisava de caixa, precisava pagar jogadores, precisava pagar dívidas, precisamos vender. Eu falaria, ok. Mas se o Palmeiras chega e fala, não vamos vender esse, podemos vender outros, mas esse não vou vender porque se eu vender esse, provavelmente o time vai ficar muito enfraquecido e não teremos uma boa temporada. Se for essa a ideia do Botafogo, eu concordo com a ideia do Botafogo em manter ele pelo menos até o início da temporada que vem. Porque aí eu acho que provavelmente o Palmeiras vai tentar novamente. Se não, acabar contratando alguém agora, mas eu não acho que vai. Porque a opção seria talvez contratar o Fabinho, que o Palmeiras conversou há um tempo atrás. Mas eu não sei também. Não sei. Não sei se é do perfil do Palmeiras contratar esse tipo de jogador. Um jogador, digamos que grande, assim, né? No cenário até de futebol europeu e no cenário brasileiro. Jogador de Copa do Mundo também. E tá livre no mercado, né? Seria uma boa oportunidade, né? Mas eu não acho que o Palmeiras vai esperar e vai tentar contratar ele no início da temporada que vem. O Danilo, no caso. E aí a gente existe um outro cenário, que é o cenário do Botafogo não vendeu para o Palmeiras para vender para o Zenit. Esse cenário é um problema. Esse cenário é um problema. Porque, apesar da. Não, o Botafogo quer isso. O Botafogo quer vender pro Zenit e não pro Palmeiras. A proposta do Zenit seria melhor, ou seria igual, mas eu não quero fortalecer um clube que é rival aqui em São Paulo, aqui no Brasil. É, e aí, nesse caso, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Exatamente pelo posto do Danilo. Muito provavelmente o Danilo já sinalizou que não quer ir para o Zenit. Que não quer ir. E pediu que o clube respeite a decisão dele. Então, nesse caso, se for isso, se o Botafogo fez isso, o jogador também tem que aceitar ir pro clube. Então não é só o Botafogo. Vai lá, não. A gente vai aceitar a proposta do Zenit e não vai aceitar do Palmeiras. Aí o Danilo fala, não, mas eu não quero aceitar a proposta do Zenit. Ué, eu não quero. Ele não vai, ele vai ficar. Aí o clube, não, a gente vai afastar você então. Aí é um outro problema. Aí eu já não sei a decisão do Danilo, né? Não sei como o Danilo vai fazer. Mas, de qualquer forma, né? Seria até meio burrice do Botafogo, porque aí se afasta ele ia ficar mais barato no final da temporada, né? Acabando a temporada, no início da temporada que vem. Então, eu acho que seria um pouco burrice fazer isso, né? Eu acredito que o Botafogo fez muito mais pensando em utilizar ele, né? E não enfraquecer o elenco. Porque se for pensando em vender pro Zenit, com essa mensagem que o Danilo passou, eu acho que o Botafogo faz uma decisão muito, muito, muito esquisita. Muito esquisita. Então, assim, eu acho que o Danilo queria ir para o Palmeiras e o Botafogo não queria que ele fosse pro Palmeiras, especificamente. Eu acho que se chega a proposta de um outro clube, ele aceitaria. Mas o problema é que não chegaria uma proposta de outro clube sem ser o Palmeiras e o Flamengo. Então acho que o Botafogo não aceitaria de ambos os dois. Tá? Ambos os dois. De ambos os clubes. Palmeiras ou Flamengo. Então,
Eu acho que não é uma decisão legal, dependendo do cenário. Então, o cenário onde o Botafogo quer vender pro Zenit é um cenário burro. O cenário onde o Botafogo quer utilizar o Danilo, cenário bom, cenário muito bom. Agora o cenário do não queria vender só, não quero vender só pro Palmeiras, também é um cenário ok. Mas aí tem que ver qual que é a decisão. Não vou vender Palmeiras e vou utilizar, ou não vou vender Palmeiras e vou vender pro Zenit. Aí é uma grande bizarrice na cabeça deles, já que o jogador provavelmente já avisou que não quer ir para a Rússia, entende? Então é muito nisso. É, mas é isso, acho que não é uma decisão legal do Botafogo. Fiquei feliz que aparentemente o Danilo gostaria de voltar para o Palmeiras, queria, né? E, e é isso. Eu acho que agora o Palmeiras tem um problema, que eu gostaria muito do Danilo, e com certeza seria titular no Palmeiras, tá? Eu acho que o Abel teria que encaixar alguma forma de jogar Danilo, Marlon e Andrés, porque seria um meio campo bizarro de bom. Mas o Palmeiras precisa ir atrás de opções. Ah, tem o Emiliano Martinez, tem o Pacheco, sim, eu acho, mas eu ainda acho que em questões de. Pô, eu acho que é uma queda bem grande de Marlon Freitas e Andrés Pereira para Emiliano Martinez. O Pacheco ainda está em desenvolvimento e tudo mais, então assim, tem que pensar muito nessa questão, tá? É, mas eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás sim de um volante, mas eu acho que a principal disparada busca do Palmeiras tem que ser por um lateral direito, e a segunda principal é para atacantes reserva, tá? Porque o Palmeiras não tem reserva pro. Opa, atualização do FIFA. É, mas o Palmeiras não tem reservas pro Flaco e pro Vitor Roque. O Paulinho, pode ser, mas e depois? Sabe? Vai continuar utilizando Sousa como atacante? Não sei, não sei. O Sousa, ele é um pouco estranho. Eu não sei se ele é bom ou se ele não é bom. Eu não acho ele ruim, mas eu não sei se ele é bom. É complicado. Mas beleza. Mas é isso. De qualquer forma, não acho que foi uma decisão boa do Botafogo. Uma pena não rolar. Eu queria muito o Danilo de volta no Palmeiras. Seria um reforço bizarro de bom. É, mas, de qualquer forma, é isso. Se você curtiu, se você concorda comigo, curte, comenta e compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!